assunto é com Murilo Rocha. Bom dia, Murilo. Bom dia, Bruno. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Esse assunto aí que a gente acabou de ouvir é um assunto super importante que foi tratado ontem, né, pelo Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, junto com representantes do governo federal, representante do Ministério da Fazenda e também do Planalto, né, representando o presidente Lula. É interessante aí, claro, um otimismo do senador Rodrigo Pacheco ao falar que o governo aceitou a proposta e que vai abater, né, a dívida de Minas com os ativos do Estado. Quando a gente fala de ativos do Estado, a gente está falando basicamente nesse caso de Codenge, Cemig e Copasa. São as três estatais que entrariam nessa negociação, né? E tem muita gente que questiona, seria isso bom? Né? Abater a dívida agora e perder aqui a Cemig, que é estratégica, a Codenge, que é uma empresa aí que, né, tem questão da exploração do nióbio, enfim, a própria Copasa, mas é isso que está se conversando, segundo o Rodrigo Pacheco já se avançou. Agora, esse seria a aprovação de um projeto que daria início a esse processo, porque ainda teríamos que, né, valorar essas empresas, né? Quanto vale a Codemig, quanto que o governo de Minas quer pela Codemig e quanto que o governo federal quer pagar pela Codemig, por exemplo. E no caso da Cemig, né? Quanto vale a Cemig e quanto que o governo federal vai querer pagar? Então, esse projeto é apenas assim, ele é importante para dar início a esse processo, né, que pode-se usar esses ativos como forma de abatimento da dívida. Outra coisa é a mudança no indexador da taxa de juros, que hoje se paga pela dívida do IPCA, que é a inflação medida pelo IBGE ao longo de um ano, mais 4%, que é esse indexador. As pessoas querem mudar, né? Os estados querem mudar, querem diminuir esse valor desse indexador, e o governo parece que assinou com possibilidades, desde que a contrapartida seja investimentos em educação, infraestrutura. O governo abateria aí também, reduziria o valor desse indicador de acordo com os investimentos dos estados. E eu falo estados porque essa é outra questão. Para essa lei, para esse projeto ser aprovado, ele não pode valer só para Minas Gerais. Ele tem que valer para todos os estados. E há outros estados em situação muito ruim de dívida. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, são estados também que têm dívidas, teriam que ser negociadas e tem que ser interessante para eles também. Mas, segundo a gente ouviu o Rodrigo Pacheco, há já uma predisposição do presidente Lula para aprovar, e se aprovar vai ser um ponto importante. Lembrando que hoje Rodrigo Pacheco se encontra com o governador Romeu Zema. Eu acho que mais detalhes sobre essa negociação o Orion Teixeira vai até trazer no comentário dele. Hoje é dia, quarta-feira, né? Hoje é dia do Orion. Ele vai trazer mais detalhes, com certeza, dessa negociação. Ele acompanhou ontem a coletiva toda, enfim. E ele vai trazer mais detalhes dessa negociação, mas é um passo importante. Outro passo importante que lá em Brasília ontem foi o processo no STF, que já formou maioria para descriminalização do porte de maconha. Agora é uma questão polêmica, agora falta o STF acabar de julgar a quantidade, né? O que vai distinguir o usuário do traficante, né? Ou seja, essa primeira parte que foi aprovada, que é descriminalizar o porte, é importante, mas para isso tem que aprovar o que seria, né? Qual quantidade seria aceitável nesse porte para classificar a pessoa como usuário e não criminalizá-la, e qual seria a quantidade para ele ser considerado traficante e aí sim ser criminalizado. Há uma reação de parte da sociedade civil contra esse projeto, mas vamos lembrar que o Brasil está muito atrás, né, de outros países aqui da América do Sul, pegar como exemplo o Uruguai, né, onde a maconha é vendida até em farmácias, claro, há um controle do governo e tal, mas o Brasil está muito atrás nessa legislação, né? Esse seria um passo, assim, importante, mas pequeno, se considerar a legislação de outros países, mas seria um passo interessante do Brasil nesse sentido, na minha opinião, apesar de, como eu disse, ainda estarmos muito atrás nesse debate, comparado com outros países da América do Sul, hein? Nem vou pegar do mundo, não vou pegar aqui só da América do Sul, a gente ainda estaria atrás, mas falta essa questão importante, que é a quantidade, né? Se fala assim 40 gramas, 60 gramas, parece que a ministra Carmen Lúcia já sinalizou no voto dela que 60 gramas seria o limite para considerar a pessoa usuário, né? E não traficante, acima disso, e até fala também da quantidade das pessoas que plantam, né? O número de pés que poderia ter, enfim, é complexo, é uma lei que exige essa particularidade para poder avançar. Agora, esse é o problema, além da
reação de parte da sociedade civil, o Congresso também comprou essa briga porque não aceita que o STF que legisle sobre esse assunto, né? Então, o Arthur Lira, presidente da Câmara, já pautou também a tramitação de um projeto que discute o mesmo assunto na Câmara dos Deputados. Vai acontecer nesse caso, Luciana, Bruno, ouvinte, a mesma coisa que aconteceu em relação ao marco temporal lá da questão indígena, onde o STF aprovou uma coisa, o Congresso foi e votou outra. E vai acontecer a mesma coisa, provavelmente, nesse caso da descriminalização do porte de maconha. Eu acho que vai caminhar para o mesmo caminho. Caminhar para o mesmo caminho, né? Vai caminhar para o mesmo imbróglio. O STF vai aprovar e a Câmara vai botar em tramitação um outro projeto que vai passar pela Câmara e pelo Senado. E tanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, citei há pouco, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, já deram a entender que são contrários a essa posição do STF e que não acham certo ele legislar sobre isso. Então, esse projeto, com certeza, vai também passar pela Câmara e a gente vai ter um problema aí jurídico para resolver pela frente, né, com o Congresso aprovando uma legislação diferente, divergente do que o STF entendeu como uma legislação constitucional, nesse caso, do porte de maconha, né? Mas é uma decisão importante que a gente tem que ficar de olho hoje, inclusive, que continua esse julgamento no plenário do STF para decidir essa distinção entre usuário e entre traficantes, que vai ser definida aí pela quantidade, né, de droga que a pessoa ali que for, né, detida na rua estiver portando. Então, esse é um ponto importante, essa discussão continua hoje. Por fim, para finalizar esse comentário, eu fui cobrado ontem eu não estava presente, mas fiz um comentário remoto, comentei sobre uma entrevista que o governador Romeu Zema concedeu à imprensa na segunda-feira, mas os ouvintes me cobraram, e com razão, um comentário sobre a entrevista do Rogério Correia, aqui na segunda-feira, porque todo dia, depois de uma entrevista de um candidato, no dia seguinte, eu tenho feito uma resenha aí, um comentáriozinho sobre a performance desse candidato no dia anterior. Como eu não estava aqui ontem e tinha essa emergência dessa entrevista do Zema, que eu considerei mais importante o assunto, né, mais imediato para o comentário ontem, eu vou fazer o comentário hoje sobre essa questão do Rogério Correia. Ele deu a entrevista, concedeu aqui a Band News, a minha, a Luciana e ao Lucas, na segunda-feira, aquela entrevista de 20 minutos e tal. O Rogério Correia, lembrando, deputado federal, pré-candidato pelo PT à Prefeitura de Belo Horizonte. Achei que o Rogério, não sei a opinião da Luciana, depois pode comentar que participou da entrevista, ele foi bem na entrevista, o Rogério é um cara seguro e tal, mas ele usa parte do tempo que ele tem para falar de Belo Horizonte para atrelar o nome dele à gestão do presidente Lula e para falar dos feitos que, na visão dele, tem ocorrido durante a gestão do governo Lula, né? É uma estratégia, lógico, vincular o nome dele ao do presidente Lula, para ele tentar crescer nas pesquisas eleitorais, mas fica claro também que a candidatura dele faz parte também de uma posição do PT local de marcar um discurso, marcar um posicionamento sobre o desempenho do governo Lula. Ele falou aqui, não contei quantas vezes, mas em quase todas as respostas dele, ele citava algum feito do governo Lula, criticava o ex-presidente Jair Bolsonaro e falava de inovações que estão ocorrendo na visão dele durante esse governo, essa atual gestão do PT. Então, fica muito indissociável ali, e ele está certo nesse ponto, né? O presidente Lula é um importante cabo eleitoral, ele tem que tentar fixar o nome dele como candidato do presidente Lula, apesar do Lula ainda não ter batido o bumbo e falado, este é o meu candidato, já tirou foto do lado e tal, mas não oficializou nada. Mas o Rogério está certo nessa postura, ele passou parte da entrevista nesse papel de candidato do presidente Lula aqui em Belo Horizonte, defendendo aí os feitos do governo e fazendo essa oposição aos candidatos da direita, extrema-direita. Essa é a análise que eu acho principal da entrevista dele. Outro ponto interessante foi quando ele falou que, para ele, na visão dele, o Rodoanel, acho que uma pergunta da Luciana, o Rodoanel não é prioritário, e sim o anel rodoviário, que deveria, né, fazer aqueles investimentos que a gente sabe. Eu até questionei porque eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra, né? O Rodoanel é fundamental. Talvez há um problema no traçado, no trajeto, Prefeitura de Betim, Contagem questionando, porque passa em áreas, né, muito urbanizadas ali, cortaria os municípios, tá gerando problemas, mas eu acho que ninguém hoje aí que estuda mobilidade em Belo Horizonte e região metropolitana descarta a importância do Rodoanel, né? Então, nesse ponto eu divirjo aqui do candidato, que falou que para ele não é uma coisa tão importante, que seria um rodominério só para beneficiar mineradoras. Até se for um rodominério, é importante do ponto de vista de tirar esses caminhões
entupidos de minério do anel, que provocam os acidentes no anel. Grande parte dos acidentes são provocados por esses caminhões que descem ali, perdem o freio. Eles alegam que perdem o freio, mas descem em alta velocidade, não conseguem frear e batem nos carros, causam mortes. Enfim, se a gente pegar um histórico de acidentes, quase todos ali, principalmente na descida do Betânia, envolvem caminhões, e alguns deles transportando minério e tal. Então, o Rodoanel é fundamental, uma obra já atrasada, que com 20 anos de atraso aí, é falada agora que vai ser feito pelo governo do estado, justamente para tirar esse trânsito pesado de caminhões do anel rodoviário, porque o anel, como todo mundo concorda, e o próprio candidato falou isso aqui, virou uma via, né, urbana, é quase que uma avenida de Belo Horizonte, só que uma avenida onde trafegam caminhões gigantes, né, essas carretas bitrens, jamantas, enfim, trafegam ali, colocando a vida de vários, né, motoristas ali, pessoas em risco, né, ainda tem aquelas ocupações à margem do anel, enfim, é problemático. Por isso tudo, o Rodoanel é muito importante, né? Não interessa se vai ser feito durante o governo Zema ou se, né, vai contar com a ajuda da Prefeitura de Belo Horizonte, governo federal, ele tem que ser feito, é uma obra que tem que ser realizada, e nesse ponto eu diverjo do candidato, e ele falou de outras questões, né, mineração do Cerro do Curral, totalmente contra, a opinião dele, falou que não tem a menor chance, enfim. Essa é o meu comentário aí para quem me pediu ontem, com razão, essa análise eu deixei para hoje. É isso, Lucas, Luciana, Lucas não, Bruno, Luciana.